Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para este domingo, que é o 24º domingo do tempo comum do ano A. O texto deste domingo se encontra lá em Mateus 18, versículos de 21 até o 35, que diz assim: Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Amados irmãos e irmãs, primeira coisa, né? Você que já chegou até aqui no canal, se inscreva aqui, compartilhe esse vídeo, assim você ajuda a divulgar este trabalho. Mas voltando para o Evangelho, na última semana, nós vimos o Evangelho nos exortando sobre a correção fraterna. Estamos aqui com toda essa visão comunitária. E na esteira desta realidade, agora o Evangelho nos apresenta a dinâmica do perdão. Em primeiro lugar, eu já quero conversar sobre essa palavra perdoar, né? Perdoar tem vários significados, mas todos são no mesmo eixo comum. Perdoar pode significar cancelar, remir, abrir mão, deixar para trás, deixar ir embora. E aí, quando eu olhava esses significados, até deixei o celular aqui perto, eu tive que me recordar muito de uma canção muito antiga, mas que eu já ouvi, de Padre Fábio de Mello. Ele fala o seguinte: Deixa partir o que não te pertence mais. Deixa seguir o que não poderá voltar. Deixa morrer o que a vida já despediu. O que foi já não serve, é passado, e o futuro ainda está do outro lado. E o presente é o presente que o tempo quer te entregar. Olha que interessante o que é colocado, né? Que tem tudo a ver com perdão. Amados irmãos e irmãs, digamos que alguém fez uma mágoa contra mim. Não importa o que seja. Eu preciso deixar partir porque isso já não me pertence mais. Foi no passado, né? É preciso deixar seguir porque isso não vai voltar. Alguém fez uma mágoa a mim, sei lá, 5 anos atrás, e eu ainda fico ressentindo, fico fazendo isso. Mas, essa realidade não vai voltar, né? A vida, inclusive, já está despedindo e eu preciso também deixar morrer. Eu preciso deixar o luto acontecer. E aí é interessante que ele coloca que foi já não serve. Tem muita gente que vive assim, né? Parece que é igual ao museu, vive de peças do passado. É interessante entender que eu preciso largar o passado para viver o futuro que está do outro lado e especialmente o presente. Então, eu quero chamar a atenção de vocês sobre isso, porque às vezes a gente é muito resistente em relação ao perdão. E o Evangelho ele é muito sábio, né? Jesus é muito sábio, porque ele vai nos colocar uma resposta a Pedro, mas ele vai nos dar uma parábola para esclarecer isso. Então vamos juntos para o texto. Pedro chega e pergunta a Jesus quantas vezes deve perdoar. E aí muita gente deve dizer assim: mas rapaz, Pedro parece que era meio tapado, né? Pedro não entendia muita coisa. Por que perguntar quantas vezes? Deixa eu explicar, gente. Primeiro, Pedro aparece porque Pedro é sim uma posição importante no início da igreja.
Mas naquele tempo era natural as pessoas quererem saber limites do perdão. Por exemplo, na época de Jesus tem escritos que dizem que se perdoava até 3 vezes. Então Pedro faz uma pergunta natural. Jesus, olha, o povo fala 3 vezes, como é que você pensa? Como é que o Senhor pensa? Qual é o limite do perdão? Porque é preciso ter prudência. A grande pergunta era essa, né? O perdão também tem que ser limitado, o perdão também tem que ser dado com prudência. Pedro já está, obviamente, além daquela concepção da época, porque a concepção da época, literalmente, ela tange a uma realidade que apenas 3 vezes, Pedro já está muito além. Mas Jesus vem dizer assim, é preciso ir mais além ainda. Porque Jesus pega o número 7, né? Pedro já colocou o 7, que significa perfeição, totalidade, plenitude. Mas Jesus diz, é 70 vezes 7, ou seja, não tem limites. É mais do que o total, é mais do que o pleno, é mais do que o perfeito. Ou seja, em outras palavras, Jesus está querendo dizer assim, olha, vamos parar de querer calcular quantas vezes a gente perdoa e vamos aprender a perdoar sempre que tiver necessidade. Então, esqueça a matemática, e olha que eu sou professor de matemática, viu? Mas esqueçamos a matemática e coloquemos então quando a necessidade realmente existir. E aí vem toda a parábola. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar contas. E aí temos um empregado aqui que ele devia muito. Só que aí ele suplica, né? O rei foi bem duro, você vai ter que fazer isso, aquilo. Mas ele suplica, veja, isso aqui é a simbologia de como é que nós somos enquanto cristãos. Porque a gente cai, a gente vai rezar, nós vamos para o sacramento da confissão, nós vamos ali, Senhor, perdão, Jesus me dá uma segunda chance, Jesus isso, Jesus aquilo. E aí o patrão tem compaixão, perdoa a dívida, mas quando o empregado vai para o mundo normal, o empregado infelizmente não tem penitência, não tem misericórdia do outro. Ou seja, é interessante, né? Ele experimentou a misericórdia, mas ele não soube ser misericordioso. Qual é a dinâmica? Qual o contexto? Qual a mensagem central que está querendo vir? Primeiro, o perdão é dom. Ou seja, o que a palavra dom significa? É um presente dado de modo gratuito. Ou seja, Jesus literalmente nos presenteia com o perdão sem nos cobrar nada, sem exigir nada de nós. E aí o que é interessante? Se o perdão é dom, eu também sou convidado a partilhar esse dom. Quando eu não partilho esse dom, eu retenho o perdão para mim mesmo. Foi isso que o empregado fez. Ele guardou o perdão para si. E aí tem muita gente que faz isso, né? As graças que Deus me dá, os presentes que Deus me dá, eu fecho dentro do meu coração e não quero abrir para ninguém. Eu vivo uma vida egoísta. Eu não entendo o que é uma vida comunitária, uma vida eclesial. Amados irmãos e irmãs, a grande pergunta que o Evangelho deste domingo quer trazer para nós é: quem somos nós em relação a tudo isso? Eu sou aquele empregado que recebo o perdão, mas guardo para mim e não perdoo os outros? Ou eu sou capaz de replicar aquilo que também Deus fez comigo? Se Deus me perdoou, eu vou lá e perdoo também. Se Deus me amou, eu vou lá e amo também. Porque o que mais temos na igreja, e aí eu quero ser bem chato em relação a isso, são pessoas que vivem algo em relação a Deus, mas não querem replicar isso em relação aos outros. Então, Deus me ama e eu não quero amar o outro. Eu fico apontando o dedo para o outro. Deus me perdoa e eu não quero perdoar o outro. Deus me acolhe e eu não quero acolher o outro. Parece que vem dentro da gente um Alzheimer, uma esquizofrenia, né? Eu esqueço o que Deus fez, eu esqueço de onde eu vim, eu esqueço o que Deus fez por mim e eu começo destilando ódio e veneno na vida do outro. Gente, não é assim que a gente precisa fazer. Não é esse o caminho coerente. Mas ó, o que tem de gente fazendo isso, ó, tá assim. E aí eu partilho uma coisa. Eu vou finalizar esse vídeo com isso, que tem uma realidade que tem me doído muito. Eu tenho acompanhado um irmão que ele veio da igreja protestante para, eu acho que o Quimbanda, eu acho que é assim que se fala. De lá, ele sentiu o desejo de vir para o catolicismo, ele está começando a trilhar este caminho católico, pouco a pouco. E muitas vezes ele manda para mim mensagem no WhatsApp dizendo assim: mas José Lucas, eu estou muito besta porque dentro da igreja as pessoas não têm tempo para nos acolher. Eu estou muito besta porque eu tento procurar alguém para isso, as pessoas não acolhem. Eu pergunto às vezes até a fulano que é catequista, a fulano que é liderança, a fulano que é padre.
as pessoas veem minhas mensagens, elas não respondem, eu vou lá e pergunto mais uma vez, e eu me sinto às vezes tão só. Gente, meu coração se feriu em ver o quanto é que a nossa igreja realmente é assim. Por que eu digo isso? Porque eu estando na igreja, essas realidades eu não vou sentir mais. Eu não vou questionar mais questão de acolhida, porque eu já estou na igreja, eu não vou mais ficar reclamando sobre isso. Mas o que me dói é como é que nós estamos acolhendo quem está vindo. Sabe? Eu estou perdoando quem está vindo, eu estou acolhendo quem está vindo, eu estou amando quem está vindo. Isso vale para a nossa vida pessoal. Perdoar é literalmente aceitar alguém que agora é estrangeiro no nosso coração, para que essa pessoa venha hospedar de volta, para que essa pessoa seja amada de volta. É importante refletir isso. E última coisa, vou acrescentar algo. Perdoar não é voltar a falar, tá bom? Perdoar não é voltar a ser íntimos amigos. Antigamente nós éramos amigos que trocávamos segredo e agora precisamos voltar? Não. Perdoar é deixar partir aquilo que não pertence mais. Perdoar é parar de sentir a dor. Eu espero que você tenha gostado desse estudo, desta reflexão, e espero que esse evangelho, ele remexa o nosso interior, para que nós possamos abrir o nosso coração para o perdão. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.